Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor de vocês aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai ver aquela parte mais chata que eu tinha falado na aula passada, que é sobre como dar nomes de ácidos e bases, ou como identificar o nome de ácido e base. Essa parte tem uma certa lógica por trás, mas os nomes já estão meio que prontos. Então a gente não vai ter muito o que aprender de fato hoje. O que a gente vai aprender de fato aqui são as regras. Como que a gente nomeia um ácido. Só que a gente tem que lembrar primeiro o que é um ácido. A gente tinha visto que ácido, pela definição de Arrhenius, a primeira definição de ácido e base que a gente tinha visto, são substâncias que quando você mistura em água liberam cátions H+, ou cátions de hidrogênio, que nem o caso aqui do HCl. E o que a gente tem que saber é que o nome do ácido vem do nome do ânion. Se a gente for lembrar, a gente tinha visto vários ácidos na última aula, de composições diferentes e que podiam liberar quantidades de H+ diferentes. Então, no caso aqui, HCl, em água, pode liberar H+ e Cl-. H2SO4, por outro lado, relembrando, pode liberar 2H+, porque é H2, então 2H+. E o ânion dele, que é o SO4, vai ter carga 2-. A gente sabe disso porque tem duas cargas positivas aqui nos produtos e a carga total do início é 0. Se a carga total do início é 0, a soma de todas as cargas aqui tem que dar 0 também. Já tem duas positivas, 2H+. Logo tem que ter duas negativas para dar 0. 2 com menos 2 dá 0. Então a gente tem que lembrar que o H+ é a parte fixa, é o nosso cátion. E o SO4 vai ser a nossa parte negativa. No caso, a parte negativa é tudo que vem depois. Aqui no HCl é a mesma coisa. A parte positiva é fixo, é o H+. E o que vem depois, que é o Cl, vai ser o negativo. No caso, o Cl é menos, porque o HCl pode liberar um H+. Então tem uma carga positiva aqui. E se tem uma carga positiva, para dar 0 no final, que é a carga do começo, eu tenho que ter uma carga negativa, 1-. Mais 1 com menos 1 dá 0. Aqui é a mesma coisa, liberou 2H+, duas cargas positivas, são 2H+. Então eu tenho que ter duas cargas negativas para balancear e deixar 0. Que é a carga que eu tenho aqui no começo. Quando eu não tenho nenhuma coisa aqui em cima, que nem mais ou menos, é porque vai se entender que a carga do negócio é 0. E é assim que a gente sabia a carga do ânion. Então, o H+ é fixo. No ácido, o H+ é a parte que não muda. Então, o nome para identificar o ácido tem que vir da parte que muda, que é a parte do ânion. Então, o nome do ácido vai depender do ânion, da coisa negativa que ele libera junto com o H+. A gente tem vários tipos de ânion diferentes. Cloreto, sulfato, carbonato, fosfato, esses são os mais famosos. E a gente vai aprender agora como é que funciona a lógica por trás do nome. Primeiro, a gente tinha visto que a gente tinha hidrácidos e oxiácidos, uma classificação a partir da presença de oxigênio. Oxiácidos têm oxigênio, como o HClO3. Os hidrácidos não têm oxigênio na composição, como o HCl. E muito dos nomes vem disso. Cada classe tem a sua própria nomenclatura. Vamos começar com os hidrácidos. Então vamos começar com a nomenclatura de hidrácidos. Ponto 1, que eu vou atentar aqui. Todos os ânions de hidrácidos
vão acabar com eto. Com eto, como por exemplo, cloreto, sulfeto, brometo. Então, a terminação eto é uma característica de ânion de hidrácido. Então, se o seu ânion viu numa questão, viu em qualquer pergunta, está acabando com eto, o ácido que deu origem a ele vai ser um hidrácido. E qual que vai ser a conversão? Como que a partir do nome, da terminação do ânion, a gente consegue saber o nome do ácido? A conversão é eto para hídrico. Por exemplo, se a gente for ver no slide, o nome de um hidrácido é ácido blá 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 hídrico. Então, o brometo, que é o Br-, que é o brometo, o ácido que dá origem a dele, né, já que ele é uma carga -1, ele tem que ter um H+. Mesma lógica aqui de cima. Se o negócio tem carga 1-, é porque ele veio junto com um H+. Lembrando que as cargas têm que ser iguais. Então, o brometo vem do HBr, que é o ácido bromídrico. De novo, tirei o eto, coloquei hídrico. Essa é a conversão de um nome para outro. E isso acontece com todos. 2-. Vamos ver se você consegue entender isso aqui. Esse aqui é o sulfeto. Ele tem duas cargas negativas. Se ele tem duas cargas negativas, ele teve que ter vindo com duas cargas positivas, 2H+, que nem aqui o caso do H2SO4. Então, o ácido que libera o sulfeto, que é o S2-, é o H2S. Mesma coisa. Como é que eu faço a conversão? No caso aqui de hidrácido, tiro o eto e eu descubro que o nome disso aqui é ácido sulfídrico. Nesse caso aqui eu já vou dar um papalho. Quando tem enxofre, que é o S, não é tão específico e não é tão claro. Nesse caso é. No caso, tirou o eto, botou hídrico. Tudo bem, para hidrácido funciona super bem. Sulfeto vem do ácido sulfídrico, ótimo. Mas a gente vai ver que para oxiácido, a gente vai ter que fazer algumas modificações quando for S, quando for enxofre. Mas para hidrácido é bem direto assim mesmo, tira eto, coloca hídrico. O cloreto, por exemplo, que é o Cl-, tira o eto, coloca hídrico. O ácido que vem dele é o HCl, tem uma carga negativa, então tem que vir um H+. Então vou ter o ácido clorídrico. E agora vamos fazer ao contrário. Vamos supor que eu tenha o HF, que é o ácido fluorídrico. Qual que vai ser então o nome do ânion dele, que é o F-? A conversão funciona para os dois lados. Se eu posso ir de eto, que é o ânion, para hídrico, que vai ser o nome do ácido, eu posso fazer o contrário. A seta aqui, ó, numa via de mão dupla. Se eu sei o nome do ácido, eu também consigo saber o nome do ânion. Então, se o ácido acaba com hídrico, eu vou tirar o hídrico e vou colocar eto. Então, com o pio tudo igual, fluoreto, ou fluoreto, que é o mais normal de falar. E essa é a nomenclatura de oxiácidos. Essa é a nomenclatura de ácidos que não tem oxigênio
Não, desculpa, essa é a nomenclatura de hidrácidos. Essa é a nomenclatura de ácidos que não tem oxigênio na composição. Então, se o seu ácido não tem oxigênio na composição, for um hidrácido, os ânions vão acabar com eto, e você sabe que o nome do ácido tem que acabar com hídrico. Essa é a relação. Agora, para oxiácido, isso vai mudar um pouco. Para oxiácido, a gente vai ter mais possibilidades. No caso, a gente vai ter mais uma possibilidade. Na verdade, para oxiácido, a gente vai ter um par de possibilidades. De novo, tudo se baseia no nome do ânion. Tudo. Só que agora a gente tem um par de possibilidades. Então a gente pode ter, vou botar aqui as duas possibilidades. Se o ânion acaba com ato, isso quer dizer que o ácido vai acabar com ico. Então, por exemplo, este daqui é o carbonato. Então, o carbonato, tira o ato, coloca ito no final, vai ter que fazer uma modificação, senão vira ácido carbônico e não é ácido carbônico. Primeiro, tem que lembrar que é CO3 2-, isso quer dizer que ele veio junto com duas cargas positivas, 2H+, então a fórmula dele é H2CO3. Esse aqui é o ácido carbônico. Caso tenha o circunflexo, porque senão o nome fica meio estranho. Mas, enfim, de qualquer modo, a conversão aqui também se mantém. Ato vira ico. Outro exemplo, o SO4 2-, que é o sulfato. E aqui começa a diferença que eu falei que ia ter para enxofre, que é o S. Para o S2- isso não aconteceu, mas para o SO4 2-, para os ânions de oxiácido que tem enxofre, que é o S, você vai ter uma ligeira diferença. Em latim, enxofre quer dizer, em latim enxofre se escreve sulfur, ou sulfur. E isso está presente no nome de qualquer coisa que envolve enxofre, é bem dizer. Então vamos escrever aqui a primeira fórmula do ácido que dá origem ao sulfato, que é o H2SO4, porque tem duas cargas negativas, logo tem que ter 2H junto. Se eu escrever ácido súlfico, provavelmente, né? Porque se você for ver, é só tirar o ato e colocar ico, essa é a regra que se ensina. Mas para enxofre a gente tem que lembrar que inclusive é S, porque em latim se escreve sulfuro. Por isso que o nome desse ácido é o ácido sulfúrico. A palavra-chave, a parte-chave da palavra que indica que tem enxofre é sulfi. E de modo geral, sulfur. Por isso que vira sulfúrico e não sulfíco, simplesmente. Essa é a única coisa que a gente vai ter que prestar atenção com ácidos à base de S, de enxofre. Porque ele vai ter essa mudança na hora de escrever o ácido. Ao invés de ser sulfíco, sulfúrico. E a gente vai ver outro exemplo com outra possibilidade, com outro parzinho. Vamos agora ver outro exemplo com oxiácido, que é o PO4 3-. E agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o ácido dele primeiro. H3PO4. Esse aqui é o ácido fosfórico. Em latim, o fósforo, que é o P, o radical dele, né, a parte que indica que é fósforo, é esse fósfi. De um jeito que você ia escrever fosforato, se seguisse a regra de qualquer jeito.
mas não é fosforato. Do mesmo jeito que o que indica aqui no ânion que era enxofre era o sulf, o que indica que é fósforo é o fósf. Então isso aqui é um fosfato. Na verdade, a gente está eliminando mais do que o ICO. O ICO está vindo junto, né, que foi o que eu falei. Mas para o nome fazer sentido dentro da química, a gente pega só a parte que importa, que é esse fósforo. Ou no caso do enxofre, esse sulfur. Mas se você bater o olho e ver que tem um sulfo alguma coisa, com certeza vai ter S, que é enxofre. E se tiver fósforo alguma coisa, com certeza vai ter fosfato ou fósforo de modo geral. Tá? E o outro parzinho que eu tinha falado é que se o ânion acabar com ito, na verdade, se o ânion acabar com ito, o ácido vai acabar com oso. Então, pegando aqui os mesmos exemplos, vou pegar o SO32-, que é o sulfito. Se o fosfato dá origem ao ácido sulfúrico, o fosfito vai dar origem ao ácido sulfuroso. Lembra do sulfuro que a gente acabou de falar? Ele também aparece aqui porque esse negócio também tem S, também tem enxofre. Então, a mesma coisa, ito, oso. Do mesmo jeito que sulfato dá origem ao ácido sulfúrico, sulfito dá origem ao ácido sulfuroso. Pegar outro exemplo agora, fosfito. Ele dá origem ao ácido fosforoso. Do mesmo jeito lá de cima. Se o sulfato dava origem ao ácido sulfúrico e o fosfato, que é esse aqui, dá origem ao ácido fosfórico, o fosfito, o ânion fosfito, vem do ácido fosforoso. Desenhar mais um aqui. Vamos ver qual que é o nome desse ânion, a partir do nome do ácido. NO2 menos uma carga negativa quer dizer que ele tem um H+ na composição. Esse daqui é o ácido nitroso. Então, se ele acaba com oso, quer dizer que o ânion tem ito. Se eu tirar o oso e colocar ito, vira o nitrito, que é o ânion que vem do ácido nitroso. Então, o problema principal está geralmente no S, que é o enxofre, e no P, que é o fósforo. O resto segue exatamente que nem eu botei aqui em cima. Com nitrogênio, com carbono, de modo geral, eles vão sempre seguir bem essa regra de uma maneira bem rígida, sem desvios. O problema é mais nessa parte do enxofre, que vai ter o sulfur, que a gente falou agora, e o fosfato, que vai ter esse fósforo, que a gente tem que prestar atenção. E a gente pode ir de um lado para o outro, como a gente falou agora. A gente pode ter o nome do ânion e achar o nome do ácido, ou ele pode dar o nome do ácido para achar o nome do ânion. Tem os dois jeitos. E esses aqui são os 4 principais exemplos de oxiácidos que geralmente caem em prova. Tem alguns outros também bem famosos, mas esses 4 costumam cair bastante. Que é o ácido sulfúrico, que dá origem ao sulfato, o ácido carbônico, que dá origem ao carbonato, o ácido fosfórico, que dá origem ao fosfato, e o ácido sulfuroso, que dá origem ao sulfito. São esses 4 principais. E de hidrácidos, esses 4 aqui são os mais famosos. O ácido bromídrico, HBr, que dá origem ao brometo. O ácido clorídrico, que dá origem ao cloreto. O ácido iodídrico, também é bem famoso, dá origem ao iodeto. E um dos mais famosos de longe, o ácido sulfídrico, que dá origem ao sulfeto. Esses ácidos costumam ser os mais famosos.
Mas você fala, pô, mas tem tanta regra assim para ácido, já tem tanta coisa, não para base deve ser o mesmo inferno. E a resposta é não. Na verdade, para bases, você tem menos regras. Tem que saber uma coisa, a bem dizer. Comparado com ácido, a nomenclatura de base é bem tranquilo. Lembrando o que é uma base primeiro. São substâncias que, quando liberadas em água, vão se dissociar e liberar o ânion hidroxila, o OH-. Então, por exemplo, NaOH aquoso vai dar origem a Na+, e OH-. Isso aqui é uma base, segundo a definição de Arrhenius, que é a primeira definição de ácidos e bases, que foi a definição que a gente viu. Então, vamos ver como é que se nomeia uma base. Isso é tudo que tem que saber de nomenclatura de base. É só isso. Não libera o ânion hidroxila. O nome do OH- é hidroxila, que é a parte fixa da base. Por isso que a nomenclatura vai ser uma coisa bem tranquila. Porque quem tinha muita diversidade era o ácido. Tinha oxiácido, hidrácido, sulfúrico, sulfuroso e assim vai. Aqui é bem mais simples. Quem tem hidroxila é um hidróxido. Isso aqui, o nome hidróxido vem do fato que libera hidroxila. Então vai ser hidróxido de... E se o que diferenciava os ácidos era o ânion, porque a gente tem que lembrar que o H+ é o fixo, então a diferença de cada um é no ânion, na parte negativa que liberava. Nas bases, a diferença vai estar no cátion, na parte positiva que libera. Então o nome vai ser hidróxido de... o nome do cátion. Então vai ser hidróxido de alguma coisa. Do que é? Do cátion que você está liberando. Então vamos pegar aqui um exemplo. NaOH, que libera o Na+. Eu sei que o Na+ é o cátion de sódio. Então, o NaOH é o hidróxido de sódio. Eu sei, por exemplo, que esse cátion aqui, Mg2+, é o cátion de magnésio. Então, a base que vem dele, que é o MgOH2, eu sei que são dois OHs, porque o Mg tem duas cargas positivas, logo tem que ter duas cargas negativas. Tem que ter dois OH-. Por isso que eu botei esse 2 aqui do lado do OH. Se o nome do cátion é magnésio, esse aqui é o hidróxido de magnésio. Até aqui, tranquilo. O único fato que eu vou tentar, tá? Tem muitas coisas, isso aqui é tudo metal. Sódio, magnésio, o próprio ferro, é tudo metal. Sódio e magnésio, a bem dizer, só tem um tipo de carga possível. Sódio, se for ter um cátion, é sempre positivo 1 mais 1, e magnésio é sempre 2 mais. Agora, alguns outros, como ferro, eles podem variar. Você pode ter ferro que é 3 mais e ferro que é 2 mais. Então, como que eu indico isso no nome? Eu posso colocar a carga do cátion entre parênteses. E geralmente você vai ver assim, ó, como se fosse número romano. Isso aqui é um 3 em número romano. E por que esse 3 está do lado do ferro? Para indicar que a carga do ferro é 3 mais. Então, se é 3 mais, tem que ter 3 OH- junto. Esse aqui é o hidróxido
de ferro 3. E por que se tem essa especificidade? Por que você tem que falar ferro 3? Porque a outra possibilidade é você ter um ferro com carga 2+. Isso é possível, acontece bastante. Ferro 2+ é bem normal. Então, se eu botei número romano, tem que botar também número romano. Esse aqui é 2 em número romano. E porque tem esse 2 em parênteses junto com o ferro, para indicar que agora a carga é 2+. Então, se eu tenho duas cargas positivas, eu tenho que colocar duas negativas junto para igualar. Esse aqui é o hidróxido de ferro 2. A lógica continua a mesma, botei o nome dos cátions junto com o hidróxido para indicar o que é uma base. Esse hidróxido indica que é uma base. O que muda é que agora o meu metal, a minha coisa positiva, o meu cátion, tem mais de uma possibilidade de carga. Pode ser mais 3 ou mais 2. Então sempre que aparecer assim entre parênteses, isso aqui representa a carga do cátion. Entre parênteses. Isso aqui também. Então sempre que tiver isso aqui em parênteses, quer dizer que está representando a carga do seu cátion. O número romano desse jeito. Então de ferro 3 quer dizer que a carga é 3+, e de ferro 2 quer dizer que a carga é 2+. E assim a gente pode fazer para tudo que é base. Todos. Sabendo o nome do cátion, você consegue fazer o hidróxido de nome do cátion. Muito mais simples do que os nomes de ácidos. Então o que a gente tem que sair daqui sabendo dessa aula extra sobre nomenclatura? Essa é a relação de nomenclatura. A partir do nome do ânion, a gente consegue saber o nome do ácido e o contrário, que é a tabela aqui da esquerda. E a gente tem aqui cada conversão de nome de ânion para nome de ácido. Então se o ânion acaba com eto, o ácido acaba com hídrico. Se o ânion acaba com ito, o ácido acaba com oso. E se o ânion acaba com ato, o ácido acaba com ito. Coisa importante que eu, só para dar uma salientada, pode ser que ajude no futuro, quem for fazer alguma prova desse tipo. Não sei se vocês perceberam, mas por exemplo, a gente tem SO4 2- aqui e SO3 2-. Tem PO4 3- e PO3 3-. E assim vai. De modo geral, a gente tem aqui o mesmo elemento que é o S ou o P, o enxofre, o fósforo, dando origem a vários ânions com oxigênio. Então, como é que eu sei qual que é qual? O ânion que tiver mais oxigênio vai acabar com ato, e o que tiver menos vai acabar com ito. Então, por exemplo, quem tem mais oxigênio, SO4 ou SO3? No caso, o SO4. Por isso que o SO4 2- é o sulfato e o SO3 2- é o sulfito. Quem tem mais oxigênio? O PO4 ou o PO3? O PO4, por isso que o PO4 3- é o fosfato e o PO3 2- é o fosfito. E assim vai. Na verdade, deixa eu só me corrigir aqui. Aqui não é PO3 2-, aqui é PO3 3-. Então aqui é H3PO3. Pronto. Só isso. Mas a lógica por trás do nome de oxigênio é exatamente igual. E o de base, que vem a partir do nome do cátion, que é a parte que muda, é super mais tranquilo. Se você sabe o nome do cátion, o nome da base é hidróxido de nome do cátion. Hidróxido de sódio, hidróxido de ferro 3, hidróxido de alumínio, e assim vai. Gente, essa aula acaba por aqui. Espero que tenha ajudado quem ficou até o final. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com alguém que com certeza tem dúvida nessa parte de nomenclatura que todo mundo se enrola. Uma coisa que eu nunca vi, todo mundo se perde nessa parte. E se você curte ciência, química e quer aprender como estudar melhor, aprender melhor em menos tempo, me segue no Instagram, @prof.matheusgaldino, vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Eu sempre tento postar todo dia coisas que ajudem você a aprender química de um jeito mais inteligente. Gente, essa é a aula de hoje. Vejo vocês na aula que vem. Até mais.